Meu nome é Edson, professor de Filosofia da Educação. Estou aqui hoje para ajudar a refletir sobre a educação e o problema ético, que é o assunto dessa nossa aula. A modernidade que começou no século XVI e XVII, começou com um grande ideal, que era o de eliminar os problemas da humanidade. O mundo ocidental se modernizou, então hoje nós encontramos tecnologias muito avançadas, com tecnologias de comunicação, de informação, capacidade das pessoas se movimentarem, se comunicarem, impressionante. Essa mesma racionalidade construiu processos tremendamente excludentes. Acumulou muita riqueza, sobretudo na América do Norte e na Europa, mas deixou uma massa da população excluída, passando fome, vivendo das mais variadas formas de miséria. Então nós começamos o século XXI com uma grande demanda, que é pela questão ética. Então a educação não pode passar longe do problema ético. A questão ética cruza todas as ações humanas, toda a vida humana, inclusive, sobretudo, na educação. A ciência avançou, a tecnologia se desenvolveu enormemente. Nós chegamos ao século XXI com esse avanço extraordinário no campo científico. Mas também nós vimos que ainda falta muito, ainda há muita miséria, ainda há muito o que fazer. Mas será que hoje nós somos mais éticos do que ontem? Se nós perguntarmos para as pessoas que transitam na rua, o que elas poderão dizer? Será que o ser humano hoje é mais ético, respeita mais, reconhece mais o outro do que em tempos passados? Antigamente nós tínhamos uma educação que, entre aspas, dizia-se rígida e que achava-se que era muito mal para os jovens, e claro, como jovem eu sei disso, pela educação que eu tive, só que hoje as pessoas não têm um conceito mais nem de honestidade, nem de dignidade. Então, antigamente as pessoas eram muito mais honestas do que hoje. Hoje o que a gente vê, não só aqui no Brasil, mas em quase todo mundo, é escândalos e mais escândalos. Aparentemente a moral está muito frouxa, talvez seja pela questão, pela crise política, por todos esses exemplos de corrupção sem punição. Eu acho que tem acontecido que as pessoas estão com a moral frouxa, ninguém liga mais para princípios éticos. Com relação aos idosos, eu não acho que tem um respeito, tá entendendo? Já com relação à área profissional, eu acho que a ética tá mais atuante, tá entendendo? Na minha concepção, está mais atuante a ética. Na área profissional, agora com relação ao ser humano, deveriam respeitar mais. A pergunta que fica é: o que é ser ético? Essa é uma pergunta antiga, é uma pergunta que vem desde o século IV a.C., que se perguntava o que é ser virtuoso, como devemos formar o ser humano. A pergunta o que é ser ética está associada a uma pergunta antropológica, que é o que é o ser humano. Então, antropologia e ética, ela caminha de mãos dadas. Perguntar o que é o ser humano é perguntar também como o ser humano deve agir. A realização do ser humano, ela é desenvolvida, ela é construída a partir de um modelo. Mesmo que esse modelo seja um modelo dinâmico, construído e reconstruído cotidianamente. Ela tem um fim. Por isso que nós dizemos que a ação humana é teleológica. Ela tende para um fim, ela tende para um ponto de chegada. Sabemos que esse ponto de chegada jamais será alcançado, mas para que a gente possa avaliar o que é uma ação ética, ela precisa apontar um ponto de chegada. Por isso que nós dizemos que a ética está presa, está atrelada à antropologia. Então, perguntar o que o ser humano deve fazer significa que ser humano que nós queremos formar. E isso é uma questão tremendamente educativa, pedagógica. A educação trabalha com a formação do ser humano. Ora, se a educação